é Diana Santos, eu sou assessora-chefe da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal. E essa disciplina é a Governança de Tecnologia da Informação. Que tal a gente começar então com o conceito? O que é Governança de Tecnologia da Informação? Então vamos pensar no problema. Eu preciso comprar um carro. Para comprar um carro, a primeira coisa que a gente precisa definir são responder algumas perguntas. Qual a cor desse carro? Faz diferença a cor que eu quero? Qual o tamanho? É um carro pequeno? É um carro grande? Para que eu vou usar esse carro? Então, o que eu estou fazendo ao fazer essas perguntas é um direcionamento. Na governança, esse talvez seja o principal ponto que vocês precisam lembrar. Quando eu falo de governança, eu estou falando de mostrar uma direção. Mas é só isso? Eu vou simplesmente responder algumas perguntas e dali eu compro o carro? Não, né? Geralmente a gente faz um test drive. Para que serve um test drive? Para dizer, depois que eu andei nesse carro, como é que está a minha satisfação. Será que eu gostei? Será que esse carro atendeu todos aqueles pontos que eu levantei? É da cor que eu queria? É do tamanho que eu preciso? Ou será que o carro que me ofereceram não é o carro que eu precisava ou o carro que eu esperava? Então, outro importante papel da governança é o de avaliar. E, por fim, não basta a gente dar um direcionamento e fazer uma avaliação. Eu quero, de fato, comprar o carro. Mas depois que eu comprei, será que esse carro está atendendo às minhas expectativas? E aí a gente passa por um momento de, eu já estou com esse carro há algum tempo e eu tenho condições de monitorar. Será que eu estou gastando o que eu esperava? Ou será que esse custo-benefício do carro está um tanto quanto mais alto do que a minha expectativa? Então, a governança precisa monitorar. E no caso da governança de TIC, no que ela difere de uma governança corporativa? Ela faz parte da governança corporativa. Mas, assim como na governança corporativa, o responsável por realizar essa governança não é o chefe da TI, é a alta administração. Então, isso daqui, gente, é o conceito base. Com esse desenho, vocês conseguem entender, internalizar o que significa a governança de TI. A alta administração precisa direcionar, avaliar e monitorar os recursos de TI. Mas para que eu vou fazer isso tudo? A governança de TI faz isso tudo de direcionar, avaliar e monitorar para que a TI entregue benefícios a um risco baixo e com otimização de recursos. A governança de TI, então, existe para fazer a entrega de valor. Mas o que significa, de fato, entregar valor quando a gente está aplicando isso para um conceito ali de TI? A gente está preocupado em direcionar, avaliar e monitorar para garantir que a TIC, de fato, realize os benefícios. O que significa realizar benefícios? Uma área determinada da sua empresa, da sua corporação, solicitou um sistema. Será que esse sistema, de fato, entrega o que ele prometeu? É muito comum uma área solicitar um sistema e, quando há uma troca de gestão, a nova gestão falar que aquele sistema não serve para nada. O que aconteceu com os processos de negócio? Eles mudaram tanto assim, só porque as pessoas foram trocadas? Geralmente o problema está aqui. Não houve um direcionamento, uma avaliação e um monitoramento para que essas entregas fossem, de fato, entregas que fossem algo para o negócio, que entregassem o que a gente chama de valor. Mas o valor, a gente não consegue realizá-lo apenas olhando para os benefícios. A gente tem que olhar mais dois pontos muito importantes. É importante a gente fazer a otimização do risco.
Eu tenho uma bombinha que vai explodir aqui, mas como é que será que é a minha bombinha do lado de lá? Qual das duas dá mais medo? Né? Então, essa coisa do risco, ele sempre vai existir. O que a gente precisa é ter uma instância de governança que possa, de fato, direcionar para que a gente escolha a melhor opção. Qual o risco que vai afetar menos? Qual o risco que é aceitável para essa organização? Então, o que ela vai fazer é pesar, dentro de uma série de atributos, quais desses riscos são mais aceitáveis para a organização. Mas, além de otimizar o risco, a gente precisa otimizar os recursos. Será que eu estou alocando as pessoas que eu deveria alocar na construção desses sistemas? Então, se eu não tenho esse direcionamento, essa avaliação, esse monitoramento bem feitos, eu posso escolher fazer um sistema errado. E além de escolher fazer um sistema errado, eu ainda posso escolher colocar as pessoas erradas para fazer esse sistema. Então, o importante papel da governança de TIC é conseguir fazer a otimização do risco, do recurso e realizar os benefícios. Com essas 3 variáveis, a gente consegue definir de fato o que é entrega de valor. Agora que você já sabe o que é o conceito de governança de TI, eu queria fazer uma provocação para vocês. Em 2003, um autor chamado Nicholas Carr escreveu um artigo chamado A TI não importa. IT doesn't matter, em inglês. E a provocação dele foi o seguinte: a TI não é estratégica. Ponto final. A argumentação que ele colocou nesse artigo foi a seguinte: olha, a gente tem energia elétrica. Todo mundo tem energia elétrica, isso é uma commodity. E o mundo que a gente tem hoje, a TI também é uma commodity. Quem é que consegue viver sem TI? O que acontece se a gente desligar todos os servidores? Qual é o impacto de você desligar a internet, o Wi-Fi na sua corporação? Bom, se todo mundo tem a mesma coisa, qual é a vantagem competitiva nisso? Então, essa discussão, essa provocação, não é muito no sentido de a gente decidir se a TI é estratégica ou não. A TI é estratégica para a corporação. Mas por que ela é estratégica? Ela não é estratégica por conta da necessidade que as organizações hoje têm e da dependência que as organizações hoje têm da tecnologia da informação. Ela é estratégica porque ela pode prover os meios para que a organização alcance seus objetivos estratégicos. Tá, gente? Estratégia é, essencialmente, um caminho. Eu vou sair de uma situação e chegar numa situação de futuro. E eu posso ter vários caminhos disponíveis. Esses caminhos é o que a gente vai chamar de estratégia. E a TI vai viabilizar isso daqui. Vamos então pensar num exemplo? Como é que a TIC pode ser de fato estratégica? Ou quando que ela é uma commodity? O Conselho Nacional do Ministério Público tem um mapa estratégico nacional. E nele tem um objetivo que fala sobre zelar pelo meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável. Como é que é uma TIC estratégica nesse caso? Como é que ela pode viabilizar o Conselho Nacional a chegar nesse objetivo estratégico ou o seu próprio Ministério Público? A gente pode pensar, por exemplo, na integração de sistemas com georreferenciamento. É uma coisa inovadora, é uma coisa que não é todo mundo que vai ter. Então, é um diferencial e é a TIC que está provendo isso. Por outro lado, se a TIC simplesmente se colocar num posicionamento de então você precisa de mapas, eu vou aumentar a internet para você ter um pouquinho mais de velocidade, será que essa posição é uma posição estratégica? E a partir do momento onde você não oferece esse diferencial, a sua alta administração também não vai conseguir enxergar como a TIC pode apoiar a estratégia, o atingimento desses objetivos. Então, o grande diferencial é a gente começar olhando para os objetivos estratégicos e não para o que a TI precisa ou quer. Antes de fazer um investimento em colocar pessoas fazendo capacitação para conseguir desenvolver esse tipo de sistema, antes de aumentar, de fato, o link ou o poder de processamento dos nossos servidores, o que a gente precisa entender é isso, é que a TIC está ali para que a organização atinja
os seus objetivos estratégicos. E para isso a gente precisa conhecê-los. Bom, para que a gente consiga realizar isso tudo, existe uma estrutura organizacional, até por força de uma resolução do CNP, chamada Comitê Estratégico de TI, o CET. E ele é composto justamente pela alta administração. São papéis, a resolução define alguns papéis específicos, algumas pessoas específicas que devem compor esse comitê, mas a simples obrigação não significa que haverá de fato a governança, que vai acontecer isso que a gente tanto espera, esse direcionamento, essa avaliação, esse monitoramento. Então, o que é que precisa ser trabalhado? E aí é um papel bem específico do chefe da TI, das pessoas ali da área de TI. É trabalhar o engajamento. A gente precisa fazer com que essas pessoas que estão no SET queiram estar lá, entendam o valor do que eles estão fazendo, entendam o quanto isso vai trazer de benefícios para a corporação, a ponto de você conseguir, de fato, chegar naquela visão de futuro, alcançar os objetivos estratégicos. E como é que a gente trabalha esse engajamento na prática? Um dos principais fatores é a comunicação. A gente precisa entender que a nossa linguagem é diferente da linguagem dessas pessoas. Muitas vezes, eles vão chegar ali sem o conhecimento técnico e vão ser alavancados, vão ter que tomar decisões sobre priorização de assuntos que são sopinha de letrinha. Então, é muito importante a gente conseguir se comunicar, mas também a gente investir no conhecimento. Essas pessoas precisam saber o que é o portfólio da TI, quais são os serviços que são oferecidos, quais são os projetos que estão em andamento. Sem informação, a gente não consegue tomar decisões, a gente não consegue fazer uma boa comunicação. E o principal papel desse comitê é justamente fazer essa orientação, fazer com que a TI entregue o valor para que a organização alcance seus objetivos estratégicos. Outra coisa muito importante vão ser as práticas de governança. A partir do momento que esse comitê está engajado, ele próprio vai sentir necessidade de entender quais são as práticas de governança. O TCU cobra muito isso da alta administração. A gente tem aí um índice de governança que antigamente era só para a TIC e agora é para a organização como um todo, onde essa alta administração está sendo cobrada disso. Você entende qual é o seu papel, a sua consciência de que a TIC, na verdade, é uma responsabilidade da alta administração? Então, essa consciência atrelada com as práticas de governança, o conhecimento e a comunicação vão fazer com que este comitê, de fato, se torne engajado e consiga produzir o que é esperado dele. Para finalizar, outra coisa que é fundamental nesse processo é que, para que a comunicação seja bem feita, a gente precisa ter o casamento do conhecimento, informação com a comunicação. Então, não é o que a gente quer comunicar, o que a TI tem vontade de dizer, é o que eles precisam de informação para entender todo este contexto e, de fato, conseguir dar um direcionamento. Imagina, sem conhecer o portfólio, sem ter relatórios tempestivos. Eu pedi um relatório e demorou um mês para ser entregue, precisava dele para o dia. Então, tudo isso em conjunto vai trazer esse engajamento tão necessário para o nosso Comitê Estratégico de TI. E agora falta a gente conhecer um pouquinho do framework COBIT-5. O COBIT, gente, nada mais é do que um conjunto de livros com muita, mas muita informação para a gente poder, de fato, viabilizar a implantação de uma governança de TI. E é interessante falar isso. Governança, ela sempre vai existir, porque a gente tem um organograma ali bem definido. A gente sabe quem é o chefe, quem é que vai dar algum tipo de direcionamento. Geralmente o que a gente fala é se é uma boa governança ou se ela pode ser melhorada. E aí que entra
o uso de um framework como esse daqui. Essa versão ela trouxe muitas coisas novas, né? Ela ampliou bastante a visão que era a visão do COBIT 4.1 e os anteriores, que era uma visão de auditoria, né? Muito focada em processos somente. Então, uma das grandes novidades que a gente tem aqui para entender são os princípios do COBIT 5. E é fácil de vocês decorarem porque são 5. O primeiro deles é atender às necessidades das partes interessadas. Em seguida, nós temos um princípio que é chamado de cobrir a organização de ponta a ponta. Às vezes isso parece um pouco óbvio, mas quando a gente começa a olhar essas coisas que não existiam antes, é que a gente começa a entender a grandeza desse framework. A primeira coisa que a gente vai pensar é, realmente estou fazendo o que me pediram para fazer? Né? Quem é que está direcionando? Quem são essas partes interessadas? Por que as coisas têm que acontecer? E a gente entender que a TI não está ali isolada, ela não é um silo dentro da organização, ela precisa se comunicar com todas as áreas. Ela está aí para apoiar a estratégia, para que os objetivos estratégicos da empresa aconteçam. E para isso ela vai ter que se comunicar com a gestão de pessoas, vai ter que começar com a área orçamentária, tem que realmente pensar na organização como um todo. Além disso, é muito comum na nossa área de TI a gente ter uma sopinha de letrinhas, né? A gente tem ITIL, COBIT, CMMI, enfim, a lista é muito grande. E a proposta desse framework, a partir dos seus princípios, é que a gente tenha um único framework que faça uma integração. É ótimo que a gente tenha tantas boas práticas. Elas não convivem isoladamente. Assim como a organização tem que ser vista como toda, a TI também não pode ficar fragmentada. Então, a grande diferencial, a grande proposta do COBIT 5 é essa, é trazer essa integração para um framework só. Além disso, a gente tem uma abordagem holística. Eu parei de olhar somente o processo, porque um processo precisa de pessoas para acontecer, precisa de informações, precisa de muita coisa. E são essas coisas, em conjunto, que a gente chama de habilitadores, que trazem essa abordagem holística. E para finalizar, uma coisa que ainda confunde muita gente. Qual que é a governança e qual que é a gestão? Qual é a diferença desses dois? E é muito interessante a escolha das palavras. Na tradução desse princípio especificamente, foi usada a palavra distinguir a governança da gestão. No inglês é separate, que significa ali separar, né? Mas não é esse sentido que foi intencionado. Por quê? Não existe como você separar de fato a governança da gestão. Essas coisas estão juntas o tempo todo, mas elas são distintas. Né? A gente lembra lá atrás de quem que é aquele papelzinho que a gente colocou no nosso conceito, né, de governança de TI, é alta administração. Então, governança não é a TI que vai fazer a governança de TI, é a alta administração. Só aí a gente já tem essa distinção. E o que ela faz de fato? Ela direciona, ela avalia, ela monitora. E a gestão? Qual que é o papel então da gestão? É operacionalizar isso. Eu ganhei um rumo e agora eu preciso fazer com que esse rumo tome de fato uma via. Então, só para a gente deixar bem claro aqui do que fala a governança e do que fala a gestão. Um está muito mais para o lado operacional e o outro está muito para o lado de guiar. Então, esses são os 5 princípios do COBIT 5.